Quando estudamos a Bíblia e nos aprofundamos nos elementos que são a sombra do verdadeiro, mas que foram entregues a Moisés, o tabernáculo desenhado, todos os seus utensílios, temos ali a tão conhecida menorá. Pessoas às vezes até tatuam a menorá, que é a representação do Espírito de Deus. Amém? E até essa menorá, ela de uma forma simbólica, tem ali aquelas 7 lâmpadas, com uma lâmpada central que é o Espírito do Senhor, o Jesus, que sustenta todo o homem. Amém? Mas também fala dos 7 Espíritos do Senhor, e dentre eles você vai ter o Espírito de sabedoria. Pois eu posso até ler o texto, está lá em Isaías. Amém? Mas por enquanto eu quero só te dar essa introdução e te levar a perceber que quando nós analisamos a vida de um homem de Deus, homens que viveram histórias extraordinárias e outros que cumpriram simplesmente o seu propósito na terra, nós vamos sempre encontrar a presença de algo muito especial na vida desses homens, que é a sabedoria do alto. Você pode repetir comigo? Sabedoria do alto. Não, beleza, você estava dormindo, você acordou, e agora você acordado, você vai repetir comigo: sabedoria do alto. Não, meu Deus, enche o pulmão aí. Hã? Não, a máscara não pode te calar. Você é um profeta do Deus vivo, não é a máscara que vai poder frear você falar sabedoria do alto. Aê! Aleluia! Graças a Deus, sabedoria do alto. Amém, amados? Provérbios capítulo 3, versículo 7, diz assim: confie no Senhor. Aliás, do versículo 5 ao 7, Provérbios 3, do 5 ao 7. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Amados, nós vamos perceber, nos aprofundando um pouco na palavra, que a sabedoria da terra, ela é danosa. Inclusive ela tem uma relação maligna com as trevas, e ela realmente atrai o mal na vida das pessoas que se relacionam com ela. Agora a sabedoria do alto não. Ela é edificadora, ela é purificadora, ela é poderosa, ela é transformadora. É uma sabedoria que cria, amados, traz a existência o agir de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Tiago, ele escreveu sobre esses 2 tipos de sabedoria. Se puder abrir a sua Bíblia comigo lá, em Tiago capítulo 3, versículo 13 em diante. Ele vai dizer assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade e que provém da sabedoria. Deixa eu te dizer uma coisa: como é que você identifica a sabedoria? Não é nem no outro não, é em você mesmo. Amém? Como fazemos para identificar a sabedoria? O primeiro traço da sabedoria é a humildade. Onde não há humildade, não tem sabedoria. A do alto. Amém, amados? Há necessidade de humildade. Aonde entrou a arrogância, onde entrou o orgulho, onde entra muito ego, muito eu, ali a sabedoria já passou longe. Isso é uma coisa séria. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos por um instante, vamos orar. Pedir para que Deus venha falar conosco. Peça para que Ele venha com sabedoria do alto sobre você. Que o Espírito de sabedoria do Senhor venha sobre a tua vida. Pai amado, estamos aqui diante do teu altar, reunidos, Senhor, para anunciarmos, Senhor, a tua palavra, os teus feitos poderosos sobre a terra, para te adorarmos, Pai, mas também para trazermos, Senhor, a tua presença sobre as nossas vidas, para atrairmos, Pai, a tua presença, para que possamos andar em comunhão nessa terra, para que o Senhor possa construir em nós, Senhor, o caráter de filhos, Pai. Por isso, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós te damos a total liberdade, para que o Senhor possa falar conosco, para que o Senhor
Senhor possa manifestar a Tua glória nesse lugar. Fala, Senhor, a cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui presentes, meu Deus, nessa noite, para que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos, para que possamos ser tocados, Senhor, pela Tua glória, pelo Teu poder que nos transforma. Nos dê, Senhor, essa conexão contigo, com o Teu Santo Espírito, para que seja gerado, meu Deus, em mim, em cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite, cada homem e mulher que adentrou esse ambiente, os que estão nos ouvindo, Senhor, através das transmissões, Pai, que possamos estar conectados. Recebemos essa sabedoria do alto em nós. Fala conosco, nos dá conhecimento, Pai, da Tua vontade, do Teu plano para as nossas vidas. Nos dá visão, discernimento, para que possamos compreender, Senhor, o Teu agir e a Tua vontade para nós, e possamos andar nesse lugar de realização com sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tenta dar uma melhorada aqui, que está bastante eco aqui, cara. Não sou de reclamar não, mas para mim está confuso aqui. A galera está me ouvindo bem aí? Mesmo essa voz rouca, está todo mundo entendendo? Verdade mesmo? Aleluia. O que eu falei? Vamos só ver. Amém, amados? Então, esse primeiro traço já pega aí, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, a humildade, que se você precisa de humildade, já saiba que ela vai vir da sabedoria. Contudo, vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. Repete comigo essas palavras: inveja amarga, ambição egoísta. Vou continuar o texto. Não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Olha como é sério, amados. Amém? A inveja amarga e a ambição egoísta são tão perigosas, chegam a ser relacionados com algo maligno. Se liga na conversa. Eu hoje, buscando a Deus, preparando essa mensagem, tem umas coisas que eu tenho que dar risada, porque é engraçado, cara. Eu, sinceramente, eu tenho uma certa convicção. Se eu estiver errado um dia, porque eu posso descobrir isso no céu. Amém? Mas o que Deus, Ele dá umas risadas comigo, velho. Ele deve dar umas risadas, porque eu sou engraçado com Ele. Eu me acho engraçado. Eu sei que nem vocês riem da minha piada, né? Mas eu rio da minha piada e vocês acabam rindo, né? Eu acho que com Ele deve ser muito parecido assim. Porque foi uma coisa engraçada. Eu queria escrever, porque assim, quando você vai ministrar, normalmente você pega um texto, você desvenda ali, Deus dá uma revelação para você ter uma mensagem. Essa mensagem, às vezes ela vem, claro, no momento de oração, busca, leitura, mas às vezes não é assim. Às vezes você está andando no carro, às vezes eu estou correndo, e aí vem algo, você percebe que Deus te deu uma mensagem. E às vezes vem uma verdade espiritual, e você precisa de um texto bíblico para poder compor aquilo, amém? E aí você pega o texto, enfim, isso daí é a exegese da coisa. Você vai fazer o texto, mas aí depois você tem que ter uma aplicação. Uma boa pregação, ela tem que ter uma aplicação. O que é isso? O que é aplicação, pastor? É como que isso vai se encaixar na tua vida. Não adianta isso se encaixar só com os anjos no céu. Amém, amados? Tem que se encaixar na minha, na tua história, para entender como é que eu vou aplicar isso. Eu entendi uma verdade, eu recebi uma palavra de Jesus para mim, mas como é que eu faço para isso estar na minha história agora? Amém? E aí eu estava nesse momento, estava bem nisso. Bom, vou aplicar agora isso aqui, essa questão da inveja, porque comecei a entender, comecei a ficar cheio de Deus, comecei a entender o que era uma ambição egoísta, né, e uma inveja amarga. Eu falei, Jesus, né, como era forte aquilo. E ali eu fico, ali é uma delícia isso, porque eu amo, eu choro, Deus fala, daqui a pouco eu estou escrevendo, daqui a pouco eu estou no chão, aí eu volto, não sei onde é que está o lápis. Enfim, a coisa vai andando, é uma coisa interessante. E eu querendo escrever isso, nesse momento, se eu conseguir levar vocês para o meu quartinho, né, queria levar vocês para lá. Eu estou nesse momento, ali nessa delícia com Deus, e aí eu comecei a escrever, e eu ia falar assim, cuidado com pessoas invejosas. Cuidado, né, com pessoas que costumam falar mal de pessoas. E eu escrevi.
E aí quando eu escrevi isso, tipo, ele falou assim, não é isso, está errado. Aí eu falei assim, como assim está errado? Eu falei, quem é que prega aqui? Aí ele falou assim, sou eu. Eu falei exatamente isso que eu ia falar. Aí eu voltei e ia mudar, né? Aí eu falei, mas por que eu estou falando mal de pessoas? Já me senti acusado. Naquela situação, tipo, era eu e Deus mesmo falando assim. E aí ele falou tipo, tu que dizes? Aí eu falei, Jesus, eu estou falando mal de pessoas. E eu estou aproveitando esse momento aqui para confessar os meus pecados, porque eu estava realmente falando mal de pessoas. Amém, amados? Você está falando mal de pessoas. Então estava eu com uma inveja amargosa entrando nessa parada. E aí eu, tipo assim, mas tem gente que às vezes, tipo, os caras começam a dar motivo para você falar, né, velho? Não vou me justificar. A gente vai andar, vai caminhar aqui, amém? Mas rolou essa parada desse jeito aqui, amém? Ele mandou escrever desse jeito agora, porque ele estava falando comigo e quer falar com você também. Amém, amados? Então, ficou desse jeito agora o texto, que já, graças a Deus, não foram mais as minhas mãos, amém? Cuidado com a inveja. Cuidado se você costuma falar mal de pessoas. Então precisava colocar aí o prenome pessoal, amém? Você. Cuidado quando você é tentado a falar mal de pessoas, amém? Como que isso funciona? O que é essa inveja amarga, amados? Qual que é um sintoma de uma inveja amarga? Se você vibra ou apenas torce pela derrota de alguém. Se você espera que alguém se dê mal, se você torce para alguma coisa aconteça errada na vida de qualquer pessoa, você já começou a entrar numa inveja amarga. Se você se alegra então com o tombo do outro, aí você já está endemoniado, como diz o texto aqui. É o que o texto diz, amém? Não sou eu. Estão entendendo, amados? Pastor, mas como que eu posso fazer se as pessoas muitas vezes fazem coisas que são reprováveis? Amados, como que funciona? Vou falar para vocês a maneira como eu faço com meus filhos, amém? E, enfim, aplico isso na minha vida também. Porque você não pode também, tem coisas que são reprováveis. E existem alertas que você tem que trazer, muitas vezes, amém? Como que você faz isso? Você tem que aplicar a ação, a prática reprovável, não a pessoa. O que é reprovável é a prática pecaminosa ou a prática errada, não a pessoa. Aqui está o limite entre você acusar, amém? Ou você apontar o pecado. Deu para entender ou não? Posso falar de uma maneira bem clara e simples? Você chegar para uma pessoa que contou uma mentira, você falar assim, você é um mentiroso. O que eu fiz? Acusei, amém? Eu chegar para ela e falar, olha, você precisa parar com a mentira. Mentira é pecado e leva para o inferno. Eu fiz o que agora? Eu ataquei a prática pecaminosa. Amém, amados? Você não pode falar para um cara, chegar para uma pessoa, olha, você é um fornicador, você é um adúltero. Por quê? Porque, amados, todo pecado tem perdão. Glória a Deus. Então uma hora a pessoa ela está na prática do pecado, você ataca a prática do pecado. Você ataca o engano, você ataca a mentira, você ataca a ambição egoísta, você ataca, enfim, a vaidade, você ataca o pecado em si, aquela prática, não a pessoa. A tua guerra não é contra a carne ou sangue, amém? Mas contra os principados, os potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Então toma muito cuidado quando você for falar da tua cunhada, quando você for falar do teu cunhado, quando você for falar da tua sogra, do teu sogro, do teu gerente, do teu patrão. Cuidado quando você vai falar do teu pastor, amém? Atraca a prática errada, porque amanhã ou depois, quem é que tem poder de transformar vidas? Pronto, as pessoas não são transformadas? Deus não tem esse poder? Amém? As pessoas vivam um novo nascimento e possam absorver o caráter de Cristo. Então aquele que um dia mentia, amanhã é transformado por Jesus, não mente mais. Então você não pode trachar aquela pessoa, nem como um fofoqueiro, nem como, enfim, mas você tem que atacar a prática. Amém, amados? Quando nós começamos a falar mal de pessoas,
muitas vezes a motivação disso é a inveja, né? Porque a inveja, para a gente não confundir, entender, não é você querer o que a pessoa tem. Muitas vezes a gente relaciona a inveja a isso, né? A pessoa tem tal coisa. E se você parar para pensar, mesmo que você chegar a ter inveja de alguém, isso pode acontecer, você vai ver que a tua inveja não é você querer o que a pessoa tem, é você querer que a pessoa não tenha. Isso é inveja. Então você se incomoda com o que a pessoa tem, porque você não quer que ela tenha aquilo. Você não quer que ela tenha aquela condição, não quer que ela tenha aquele casamento, não quer que ela tenha aquele sucesso, aquela prosperidade. Você se incomoda com o agir do outro. É engraçado quando a gente fala, às vezes eu falo aqui quando você vai pegar um exemplo de uma pessoa que é rica, né? Você fala, meu, o cara tem muito dinheiro. Quando você fala isso para um crente, vai falar de alguém que tem muito dinheiro, o conforto do crente é falar que o cara não tem paz. Ele tem muito dinheiro, mas ele não tem Deus. É ou não é? Não, mas ele é muito rico, é milionário. Tudo bem, mas ele não tem Deus. Ele não tem paz no casamento. Os filhos, já viu os filhos? Como é? Tipo assim, tem que bichar a história. Porque, meu irmão, se o cara tiver dinheiro e for ungido com um casamento maravilhoso e filhos submissos à autoridade dele, você fica em depressão. Inveja amarga. Você tem que se alegrar se o cara é abençoado. Não é o que você quer para você? Ser próspero, ungido, com um casamento abençoado, com filhos abençoados, amém, amados? Então o que você quer para você, você tem que deixar próximo. Essa é a lei e os profetas. É fácil? Você nem sabia que você era invejoso, né? Chupa essa manga, como diz o baiano. Glória a Deus, amados. Vamos seguir? Cuidado se você está sempre querendo ter vantagem, amados, querendo se dar bem, amém? Não se alegra com o crescimento dos outros. Você ficar o tempo todo querendo ter vantagem em situações te faz uma pessoa injusta. Isso está relacionado a uma ambição egoísta. Querer se dar bem o tempo todo, querer ter vantagem. Tem gente que às vezes o cara está tão dominado por esse sentimento, que se ele faz um negócio, e um negócio bom, que acaba sendo um negócio bom para ele, e um negócio bom para outra pessoa, ele não se alegra. Porque ele tem que levar tanta vantagem ao ponto do negócio ser tão bom para ele e tem que ser ruim para o outro. Ele não consegue se alegrar quando um negócio bom, que na verdade sim que tem um entendimento também, o negócio é bom quando é bom para os dois lados, amém? Mas tem cara que não consegue. Às vezes ele até deixa de fazer um bom negócio porque ele quer levar muita vantagem. Tem que tomar cuidado com isso, amém, amados? Você começa a beirar a essa ambição egoísta. Por que é uma ambição egoísta? Porque você só quer o bem para você, não quer que outras pessoas se deem bem também. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode entrar nisso. Está relacionado com a sabedoria terrena, amém? Alguém que já não se alegra com o crescimento dos outros. A pessoa vem te contar uma vitória tremenda, algo que aconteceu, um bom emprego que arrumou, uma bolsa de estudos que ganhou. Em vez de você vibrar com aquilo, você tem que primeiro digerir um negócio no teu estômago, para você conseguir dar um sorriso para a pessoa. Meu Deus, foge desse lugar, sai dessa condição, amém? E foi interessante como Deus me mandou ministrar essa palavra de uma maneira direta, amém? Direto para você, não é falando de alguém que você vai ficar olhando e analisando, se livre de pessoas invejosas ou de pessoas muito ambiciosas. Não, trata a tua ambição, trata a tua inveja, porque isso é necessário, amém? E quando a gente continua no texto olhando, é interessante porque esse tipo de sabedoria, vai dizer lá no texto, né? Ele diz, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena e é demoníaca, amados. Olha o que Tiago está fazendo. Ele relaciona a inveja e a ambição a uma influência demoníaca, que vem, olha só, uma influência de um demônio, que chega ao coração da pessoa em forma de sabedoria. A pessoa acaba se achando inteligente por isso. A pessoa acaba se achando esperta.
através dessa influência e desse tipo de sentimentos e de motivações. Uma inveja, ou seja, ela fica irritada com o que os outros têm, fica irritada às vezes com o crescimento do ministério do outro, irritada com o crescimento profissional, enfim, sabe, com o casamento, com tudo, fica incomodada com aquilo. Aquilo, enfim, deixa a pessoa muito incomodada. Não vou falar de nomes aqui porque ainda não quero fazer isso, mas tem um cara na internet aí, meu Deus, o cara tem uma raiva de igreja. E quando ele fala de Jesus o tempo todo, mas vai falar de igreja, ele tem raiva dos ministérios, tem raiva das igrejas, o cara fica endemoniado. Ele acha que só aquilo que ele fala tem que ser bom para as pessoas ouvirem. Aquilo ali é uma inveja amarga. Só sai veneno quando abre a boca para falar. Amém? Olha a gravidade disso. Chega a ser uma influência demoníaca. Ele relaciona essa inveja e a ambição egoísta, que é você querer só para você. Amados, quem anda com Cristo, quem anda no Evangelho, você nunca vai poder desejar coisas para você. Não tem como isso. É interessante, eu lembro desde quando eu comecei como líder de célula, quando eu ia comprar um carro, eu pensava se ia dar para me levar a galera para a igreja. Eu pensava em comprar um carro maior para poder levar mais pessoas para a igreja. Tudo aquilo que eu pensava, que eu planejava, aonde eu ia morar, o que eu ia fazer, eu sempre estava envolvendo. Se dá para ter uma célula, se dá para fazer as coisas, se dá para continuar com os ministérios. Ou seja, você começa, você nem percebe, mas é uma coisa sutil que Deus dá, é uma sabedoria do alto. Quando você vai ver a tua vida, ela está envolvida com o reino, com as coisas que acontecem. Então às vezes as pessoas falam, poxa, mas como é que eu vou fazer para de repente... Quem sonha em ter um ministério, quem sonha em ser à frente de uma igreja um dia, como é que eu vou fazer? Como é que foi para você se tornar pastor? Eu sei lá, quando eu fui ver, tinha um ar na minha cabeça e eu tinha uma igreja para pastorear. Não percebi. Não foi uma coisa assim, vou virar... Fui indo. Quando eu já olhei, eu já aconselhava muitas vidas. Tinha gente que já vinha querer até me chamar de pastor, eu não era nada. Eu falava, você é louco, não sou pastor, mas vamos lá. E eu já cuidava, ia indo. Então eu cuidava, as células cresciam, depois eu cuidava de mais células. Tinha um monte de líder. E aí daqui a pouco o pastor falou para mim, vai lá, planta uma igreja de tal lugar. Eu fui lá, plantei a igreja. E daqui a pouco fui ver, eu fui para um lugar. Ou seja, só que não mudou muita coisa na minha vida. Antes, eu gastava 70% do meu tempo no trabalho, 30% na igreja. Daqui a pouco era 60 no trabalho e 40 na igreja. Depois era 50. Daqui a pouco era 60, 40 no trabalho e 60 na igreja. Você já está ficando nesse momento, você está ficando meio maluco já. Já é beira do surto. Você tem que fazer muita oração para não ficar angustiado, ansioso. Recebe aí a palavra, filho. Amém? Você já está naquela lista. Tem que fazer todas as suas ansiedades, aflições, tem que transformar em oração. Porque você falou, já não sei mais o que fazer. Pai, eu não sei mais como contar, eu estou indo, entendeu? Você já perdeu os pés, já não está em cima, você está no rio das águas. Daqui a pouco Deus vai lá e pronto, fala, agora você está 100% aqui, filho, beleza? Então é que vai acontecendo assim, é uma coisa que vai fluindo e acontece, amém? Quando a gente foge disso, quando você está só buscando os próprios interesses, e presta atenção porque tem isso no Evangelho, é triste, mas tem, amém? São os tais mercenários, porque ele trabalha, mas trabalha por dinheiro. Essa nunca pode ser a tua motivação. Tem que ser as vidas alcançadas. E principalmente, sempre, Jesus sendo glorificado. Ele é o centro. Amém? É o amor a Deus em primeiro lugar. É amá-lo sobre todas as outras coisas. Depois o próximo como a ti mesmo. Amém, amados? Então ele continua. Pois onde há a inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então olha que uma influência demoníaca ela vai causar. Ela vai trazer confusão e ela vai trazer toda espécie de males. Mas, aleluia, fala aleluia. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Provérbios capítulo 8, versículo 35. Depois a gente vai ler Provérbios 8, porque é um capítulo destinado assim só à sabedoria, amém, amados? Provérbios 8, 35 diz assim: pois todo aquele que me encontra, está falando da sabedoria. Encontra quem? A sabedoria, tá? É um capítulo dedicado só à sabedoria, o capítulo 8. Te aconselho a ler com calma na tua casa depois, amém?
Mas esse todo aquele que me encontra, ou seja, todo aquele que encontra a sabedoria, essa que vem do alto, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Amém? A sabedoria, amados, é um traço marcante, como nós começamos a falar aqui, na vida de homens e mulheres de Deus que marcaram a história. Se você começa a analisar, você vai achar uma sabedoria impressionante quando você realmente entra no contexto na vida desses homens. Não vou me aprofundar em todos, vou citar só alguns nomes para a gente prestar atenção um pouco aqui. Só que você precisa entender que ela não é a sabedoria. Você não vai poder analisar essa sabedoria com uma base na sabedoria humana ou na terrena, amém? Mas você precisa elevar um pouco os seus pensamentos, entender que ela é uma sabedoria que vem do alto. Deus, ele não vê as coisas como o homem vê, amém, amados? Ele vê a essência, ele vê aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente é virtuoso, aquilo que realmente é puro, aquilo que é santo. É isso que Deus vê. Então, se nós pegássemos a vida de homens desde Noé, por exemplo, você acha que o que Noé fez daria para esse homem viver e cumprir o propósito de Deus na sua história sem sabedoria? Você tem ideia do que esse homem passou? Imagina um homem que ele enfrentou todos à sua volta. Todo mundo à sua volta estava contaminado. E melhor do que isso, né? Ele precisou conseguir envolver a família dele para acreditar no projeto e vir com ele, que é um grande desafio. Se você é um pai de família, você sabe os desafios que é você manter a família na mesma fé. Você acha que Deus precisava para esse homem fazer o que ele estava fazendo sem sabedoria? Vou tentar te transportar um pouco para a realidade que esse homem vivia. A Bíblia diz que naquele tempo a humanidade, ela estava de uma forma assim: todo pensamento, toda a inclinação do pensamento e do coração do homem era sempre e somente para o mal. O mundo está investindo. A pastora me falou uma frase de hoje que eu falei: meu Deus, que frase forte. E ela falou, ela estava meio bravinha lá também. Ela falou: o mundo está investindo tão forte na formação das nossas crianças. Duas frases, né? Vou falar essa aqui primeiro. Por quê? Porque eles entendem a importância que eles têm. Por isso eles estão investindo tão forte para desnortear e descaracterizar e poluir, perverter as nossas crianças, tornando eles pessoas perversas, porque eles entendem a importância que eles têm para a próxima geração. Se nós como igreja não entendemos a importância deles e não investimos, não nos dedicarmos, e a mais, não estou falando de ministério infantil não, estou falando na tua casa. Você como pai, como mãe, você como tio, como avô. E a igreja vai vir para dar um suporte, mas isso tem que acontecer dentro de casa. Formação de uma geração forte que conhece a Deus. Porque eles são combatentes. Eles são combatentes nisso que eles acreditam, nessa perversidade, nessa maluquice de querer perverter as crianças sexualmente. Eles são combatentes a essa formação ideológica e militante da mídia. Está formando uma geração corajosa para falar a respeito da perversão. E a igreja, amados, se você ficar formando uns bananinha dentro da tua casa, essa foi a segunda frase dela. Ela falou: e a igreja está formando uma geração de banana, que tem medo de falar que realmente o evangelho é. Tem medo de falar que o pecado leva para o inferno. Insistir no pecado leva para o inferno. Hebreus fala, se uma pessoa conheceu a Jesus, uma vez que ela foi eliminada pela verdade, e ela volta a querer viver no pecado, você não deve nem sentar para comer com ela. Nós temos que amar. Ele foi amado. Jesus morreu na cruz, mas ela negou a cruz de Jesus. Não dá mais para ele se crucificar de novo. Rejeitaram a cruz. Estão comigo, amados? Sinceramente, em alguns momentos eu fico um pouco aflito do que será. Porque tem hora que eu começo a olhar para o que está acontecendo, você se vê meio de mãos atadas. O mundo está louco, cara. Eles já confundiram, já inverteram. Estão chamando o que é bom de mal e o que é mal de bom. Está uma coisa muito difícil para nortear. Amém? E deixa eu te falar uma coisa. Ei, quem é a igreja aqui? Você é a única esperança. Você é a única esperança.
Lembra daquela vez que eu coloquei o esqueminha de influência da sociedade aqui numa reunião de líderes que nós tivemos? A última barreira de influência para a família é a igreja. A partir do momento que transpassarem a igreja, a família está vulnerável e vai ser totalmente destruída. E estão gastando uma baita de uma força nisso. E você, quando vai falar de Jesus ou falar do Evangelho, você tem que ficar cheio de dedos para falar: ei, não faça isso. Eu levo meus filhos para andar na pista de skate, cara. Eu estou sendo cansado estou sendo vencido pelo cansaço, porque eu sou o cara mais chato que tem na pista de skate. Eu estou com meus filhos lá e os bichinhos estão ficando bons, tem que ver como eles estão andando bem. E aí chega os caras, porque assim, é uns vacilão que nem anda de skate, vai lá só para fumar um baseado. Aí os caras chegam lá, para com a moto e vai sentar lá no canto lá e começa a queimar aquela bucha. Eu falo: brother, na boa, meu irmão, eu tô com a minha família aqui, velho. Na humildade, leva a mal não, brother. Na humildade, eu tô com meus pequenininhos aqui, meu irmão. Samarofa, vai fumar esse bagulho lá na praia lá, beleza? Os caras: firmão, alemão, foi mal aí. Eu falo: é nóis, vaza, essa chupeta do capeta. Aí só que assim, aí eu vou bater um olho. Aí chegou mais 3. Oh meu Deus, eu quero andar de skate. Ô meu irmão, na humildade, pode fumar esse bagulho mais pra lá? Tô com meus pequenos ali. Aí os caras: foi mal, alemão. Aí eu vou pra cá, não que eu vou dar outro. Oh meu Deus do céu. Ô mano, na humildade, daqui a pouco eu vou perder a humildade. Eu vou, mas enfim, eu ainda tenho forças. Amém, amado? É que chega uma hora que você não tem como, você fica correndo pra lá e pra cá. Na humildade, na humildade, na humildade. Cara, mas é horrível. É horrível. Porque os caras não vão, quem anda de skate, tem uns que fumam mesmo. Eu era isso, na minha época eu estava lá também. Não aqui, né? Mas em outros lugares. Mas os caras não vão nem pra andar de skate, pô. Dá raiva, velho. Os caras param o negócio, a bicicleta, a moto, vai só. Aí quem passa na frente da pista fala: olha o pastor lá com as crianças. Essa bola de neve é a igreja de maconheiro mesmo. Todo mundo que passa lá, nem quando eu não tô, aí acho que todos os skatistas maconheiros. Eu tô aqui levantando a bandeira do SK8, velho. Skatista, pô, skate na veia. Como que é? Bíblia na mão, skate no pé. Canta aí, velho. Como é que é? É assim que é assim que é. Bíblia na mão, skate no pé. Poxa, Magdiel, velho, da hora demais, mano. Saudade de você, mano. Enfim, velho. Vocês estão me entendendo ou não? Cara, não dá. O mundo tá maluco, não é normal não. Você chegar perto de uma criança de 5 anos, acender um baseado e achar que é assim, velho. Como é que esse cara tem coragem, velho? Olha minha filhinha, parece um anjinho. Aqueles cabelinhos dela lá, uma princesa, e o bicho lá com a bucha. A menina passando. Velho, fica difícil de manter a humildade. Vamos lá que eu tenho que pregar a palavra para vocês aqui. Tudo isso para a gente entender o que Noé estava passando. Preciso falar ainda de Abraão, Isaac, Jacó, José. Vocês imaginam o que é isso? Nós estamos no tempo da graça. Olha como que está essa desgraça. Não é verdade. O que é desgraça? A ausência da graça. Tem gente que insiste em ficar na desgraça. Mas está difícil, não é verdade? Você imagina quem que não foi para Noé? Como esse homem não precisou ser sábio para manter o foco, 100 anos construindo uma arca no meio do ambiente pior do que esse que nós vivemos. Abraão, eu vou pular para a gente avançar. José, amados, amém? Esse homem teve que ter sabedoria, a gente inclusive falou dele. Você viu que Faraó justamente levantou ele como governador por causa da sabedoria. Moisés, para governar um povo tão grande, ele acessou inclusive a sabedoria do povo, do sogro. Porque uma hora ele já estava morrendo, desfalecendo na frente do sogro. Falou: cara, você vai morrer desse jeito. Levanta líderes de 10, de 20, de 100, de 1000. E aí você vai tratar situações mais importantes. Sabedoria. Amém, amados? Débora, mulher poderosa, mulher que usou sabedoria para despertar os homens que estavam tudo dormindo, morrendo. Estou precisando de uma Débora hoje aqui, porque é uma arada dessa geração, só Jesus. Precisa levantar uma Débora. Amém? Gideão, cara, ele precisou de sabedoria o tempo todo. Se você olha as conversas que ele teve com os líderes da tribo, você fala: meu irmão, velho, na boa, eu sou fã de Jesus. Porque Jesus era demais, né, velho? As sacadas que ele dava nos caras,
Era uma coisa, tipo assim, a gente tira a primeira pedra que não tem nenhum pecado. Ficar todo mundo, não sei, e todo mundo embora. Era animal, não é? Gideão estava ali, que está ali com Jesus, velho, né? Enfim, ele teve o anjo do Senhor veio, né? Ele teve contato com o próprio Jesus ali, eu creio, né? Uma teofania naquele momento. Mas vamos pegar uma aqui, Juízes 8. Abra comigo lá a sua Bíblia. Olha que interessante. Eu quis pegar esse texto porque esse daqui fala da tribo de Efraim, que é inclusive a tribo que tinha a bênção dobrada de José, né? José, ele é honrado pelo Senhor, porque Israel tem 12 tribos, mas na verdade Israel teve 11 filhos. Então no lugar de José entraram os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Ele foi duplamente abençoado, mas ele profetizou sobre ele com seu próprio filho, que Efraim significa duplamente frutífero, duplamente próspero. Manassés é o sofrimento está esquecido, o que eu sofri até aqui ficou. Quando ele tem o primeiro filho, ele profetiza sobre a própria vida. Eu recebi um monte de foto essa semana da galera com os tênisinhos de correr, batia a foto, meu Manassés, meu Manassés, meu Manassés. Em nome de Jesus, glória a Deus por isso, amém, amados? Mas olha aqui, o que ele está vivendo, Gideão? Vamos lá. Os efraimitas perguntaram então a Gideão, estou comigo, Juízes 8, versículo 1, está aí? Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Você sabe o que está acontecendo aqui? Vocês lembram da história de Gideão, não? Ele está lá sendo saqueado o tempo todo, e aí não sabe mais o que fazer, malhando trigo no lagar, que é lugar de prensar uva. Ou seja, está dando um jeito de continuar vivo, porque os midianitas vinham, roubavam tudo que eles tinham, igual gafanhoto, levava animal, levava toda a colheita, não tinha mais nada. Então o Senhor vem para ele e fala: ei, vai nessa tua força, homem forte e valente. Ele fala: você está falando com quem? Enfim, e aí insiste, tem ali um relacionamento com Deus, traz um sacrifício, ele é avivado pelo Senhor, e ele aceita o desafio. Ele junta o exército, se não me engano eram 31 mil homens, e faz 32 mil homens, todos ali de várias tribos, amém? E quando juntou toda aquela galera, ele falou: agora vamos arrebentar com os midianitas. O que Deus faz para ele? Fala para ele: pô, tem muita gente aí, Gideão. Desse jeito você vai achar que foi você mesmo que ganhou a guerra contra os midianitas. O que ele fala? Pergunta quem está com medo aí. Quem está com medo aí? 22 mil, levanta a mão, não é isso? 22 mil, eu estou tremendo na base, então não precisa. Eu acho que ele vai para você, o quê? É para ficar com os que estão com medo? Vai embora. Ficou só com os outros. Aí Deus fala para ele ainda: tem muita gente aí, manda os caras beber água. No final ele ficou com quanto? 300 de 32 mil. Não é 3 mil, não é 10%. Foi 300, menos de 1% da galera que estava ali, amém? E agora veio o outro reclamar: por que você não me chamou? Eu queria lá também. Tem que explicar. Como é que o cara vai ter? Tem coisas que você não vai explicar, você tem que fazer o quê? Usar sabedoria. Olha só esse homem. Ele, porém, lhe respondeu: o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim são melhores que toda a colheita de Abiezer. Ele começa a elogiar o cara. Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegando ao Jordão e o atravessaram. Cara, não tem como, eu viajo. Eu fico imaginando a galera que está com Gideão. Tipo assim, Efraim, que era a tribo mais poderosa daquela época, os caras eram abençoados, cara. Sabe o que significa isso? O resto das uvas de Efraim? Existia uma prática que era a seguinte: você ia e você fazia a principal colheita. Você pegava todos os frutos que estavam ali maduros e você recolhia todos aqueles frutos. A mesma coisa que aconteceu com Ruth. Ruth, quando ela vinha na colheita, ela fazia o que? O pessoal pegava as espigas, e as espigas estavam sobrando, as que estavam ali de vez, ela podia ter oportunidade, eles deixavam as pessoas pegarem, porque era bom também, limpava tudo para a próxima safra, né? Então é mais ou menos isso. Então eles faziam a primeira colheita
das plantações de Efraim. E aí depois da primeira colheita tinha ainda mais um frutinho, né? Florescia mais um, dava mais um broto ali, tinha mais uns cachos ali. Esse é o resto da colheita, né? Então uma segunda colheita depois da colheita. E olha o que Gideão fala para ele. Ele fala: cara, o resto da colheita de Efraim é melhor do que a colheita de Abiezer. Tipo assim, né? O que eu fiz em comparação com o que vocês fizeram? Ele já entregou tal e tal líder nas tuas mãos. Ele começa a diminuir o que ele está fazendo. E fala, tipo, eu tenho que explicar para ele que Deus mandou eu mandar embora quem estava com medo, que eu não consegui ir nem com as tribos que vieram. E vou explicar para ele por que eu não chamei ele. Ele usa da sabedoria, engrandece o cara, e o cara fica feliz. Mas na boa, eu imagino os 300 que estavam com ele, porque a Bíblia diz: os 300 homens já exaustos continuaram a perseguição. Eu imagino a galera com o Gideão, tipo, tá entendendo nada? Falou: ô Gideão, que papo de uva é esse aí, mano? Você tá tirando. Os caras querem ajudar. Deixa somar com nós, meu amigo. Eu faria isso. Eu falava: Deus, você tá de brincadeira, né, meu? Já jogava logo a espada no chão. Você tá de palhaçada. Nós estamos aqui sozinhos. Já liberou toda a galera para trás. Agora vem a tribo de Efraim, uvinha, velho. E você fica com essa conversinha aí, uva, resta. Do que você está falando? Nós precisamos de gente para ir para a guerra. Já não estamos aguentando mais. Mas Gideão tinha sabedoria da onde? Do alto. As pessoas não vão entender. Não vai fazer muito sentido quando você anda debaixo da sabedoria do alto. Quando você toma as suas atitudes e faz as suas escolhas influenciado pela sabedoria do alto. Amém, amados? Vou pular os exemplos, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Amém? O que você precisa entender com tudo isso? Depois, se você quiser, eu passo as historinhas para vocês lerem. Porque é maravilhoso. A Bíblia, ela é maravilhosa, algo que nos inspira. Deus deixou isso para nos ensinar. Amém, amados? Então a sabedoria, amados, é um fundamento essencial para uma vida com propósito. Repete comigo: eu preciso de sabedoria. Eu preciso da sabedoria do alto. Amém, amados? Salomão entendeu isso. Quando Deus chega para ele e fala para ele pedir o que ele quisesse, ele vira para Deus e fala: me dá sabedoria. Por quê? Era para ele? Ele entendeu o propósito. Ele falou: me dê sabedoria para poder governar o teu povo. Porque ele viu o desafio que estava diante dele. Ele falou: na boa, por mim mesmo eu não consigo fazer isso. Deus se alegra com a dependência que ele teve. Ele falou: porque você não pediu riqueza, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, mas você pediu sabedoria. Eu te darei sabedoria, mas também te darei as outras coisas. E deu a ele riqueza e tudo mais que ele quisesse, e o abençoou poderosamente. Amém, amados? Então entenda isso. Você vai precisar dessa sabedoria do alto. Como eu disse no começo, ela é um dos 7 Espíritos de Deus. Não mistifica não, porque isso está tudo dentro do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Quando você pega a menorá, ela representa o Espírito Santo de Deus. Mas no Espírito Santo de Deus você vai receber essas esferas. Você vai receber essas bênçãos. Você vai receber a ciência. Você vai receber o espírito de temor do Senhor, de conhecimento. Isaías 11, versículo 1 e 2 diz assim: um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, Espírito que dá sabedoria, entendimento, conselho e poder, e o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Amém, amados? Tudo isso está dentro do Espírito de Deus, mas o Espírito de sabedoria é um dos 7 Espíritos de Deus. Então você tem acesso a ele. A verdade é que ele está totalmente disponível a você. E você precisa andar com sabedoria nessa terra, nesse tempo. E acredite, amados, quanto mais se aproxima o fim, mais nós vamos precisar dessa sabedoria. Porque as situações, elas vão se estreitar. E muitas vezes nós vamos nos ver em apertos, como os fariseus faziam e colocavam Jesus. Aonde você olha e fala: como é que esse cara vai falar? Que resposta que ele vai dar? E nos dias que estão adiante de nós, que estão logo aí na tua frente, talvez no dia de amanhã, não adianta você querer tirar sabedoria de tudo aquilo que você lê, querer fazer teologia, ler 500 livros. Isso daí pode te ajudar, mas é a sabedoria do alto que vai te dar fundamento.
É a sabedoria do alto que vão fazer com que as pessoas olhem para você e falem: ei, ela fala como quem tem autoridade, ele fala como quem tem autoridade, esse esteve com Jesus, essa esteve com Jesus. Porque você não fala das suas palavras ou de um conhecimento humano, mas há poder de Deus naquilo que você fala. Amém, amados? Isso te será necessário mais do que você imagina. Quando a sabedoria ela está presente, ela muda de uma forma totalmente poderosa e agradável qualquer situação. Quando a sabedoria chega em uma situação, ela transforma aquela realidade, ela transforma. Onde a sabedoria está, onde tem tristeza, chega a alegria. Quando a sabedoria chega, aonde tem ferida, chega a cura. Quando a sabedoria chega, aonde tem confusão, chega a paz. Quando a sabedoria chega, onde existe conflito, chega o conserto. Quando a sabedoria chega, aonde existe falência, chega a prosperidade, amados. Ela é o poder de Deus para mudar histórias. Por isso que nós vemos esse traço de sabedoria em vidas de homens que do dia para a noite a história mudou. Gideão foi assim, Salomão foi assim, José foi assim. Homens que de uma hora para outra a vida mudou, porque eles usaram sabedoria. Amém, igreja? Estão comigo? Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 3. Vou falar um pouco de sabedoria. Versículo 12, 13 em diante diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Não sei o que você deseja, pense em algo que você gostaria de ter muito. Você ter a sabedoria, vai ser melhor para você ter a sabedoria. Amém, amados? Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. O caminho da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore de vida, é árvore que dá vida, a quem a abraça. Sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se romperam, e as nuvens gotejam no orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a vocês, serão um enfeite para o seu pescoço. Até aí por enquanto. Amados, a sabedoria ela é o fundamento, a base para aquilo que você quiser construir na sua história. Eu vou ler ainda Provérbios 8, mas aqui você já viu ele dizendo que o Senhor, Ele trouxe ela como fundamento. Fundamento, está tudo bem aí? Como fundamento, amém, amados, de tudo que foi criado. Ele disse aqui no versículo 19: por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Deixa eu te dizer uma coisa: seja o que for que você for construir ou viver nessa vida, amados, faça com que a sabedoria seja o alicerce. Faça a sabedoria ser o alicerce do teu casamento. Faça a sabedoria ser o alicerce da criação dos seus filhos. Faça a sabedoria ser o alicerce do seu ministério, da sua vida profissional. Seja o que for que você vá viver. Mas, amados, é a sabedoria do alto. Talvez na tua casa, no teu casamento, muitas pessoas vão falar para você: ei, desista de tudo. Mas o que a sabedoria do alto diz para você? Talvez na criação dos seus filhos, algumas pessoas vão dizer para você: você já fez o que você podia fazer, já fez o seu melhor. Mas o que a sabedoria do alto está dizendo para você? Muito provavelmente, amados, a sabedoria do alto ela vai destoar do que a multidão está dizendo, mas ela ainda é a sabedoria que vem de Deus. Faça da sabedoria do alto o fundamento. Talvez você vai construir uma vida profissional e muitas pessoas vão dizer o que é melhor você fazer, o que é pior você fazer. Ei, mas o que a sabedoria do alto diz para você? Talvez você tenha tentado edificar uma vida ministerial e você ouve conselhos, existem vozes, mas o que a sabedoria do alto está dizendo para você? Fuja
da sabedoria dessa terra. E aqui Deus está nos dando alguns termômetros. Fuja daquilo que vai tentar te seduzir, a uma inveja amarga, ou tentar te corromper a uma ambição egoísta. Mas o que uma sabedoria do alto, algo que é puro, amável, paciente, algo onde você não vai procurar os seus próprios interesses, mas estará preocupado com os interesses dos outros. Salomão foi tremendamente abençoado, porque ele falou: eu preciso de algo que não é para mim, mas é para poder governar esse povo. E vai ver o que esse homem fez. Muitos reis em Israel destruíram o reinado, acabaram com toda a nação. Mas Salomão transformou, amados, Israel na nação mais próspera e abençoada daquele tempo. Reis viajavam meses para poder se chegar a Salomão e tentar entender de onde vinha aquela sabedoria. Vocês estão comigo, igreja? Então faça dela o fundamento. A sabedoria vai te levar a temer a Deus. A sabedoria vai te levar a esse lugar, amados, de dependência do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vai comigo agora para Provérbios 8, versículo 17. Vocês conhecem esse texto? Quem conhece? É um dos textos mais lindos da Bíblia. Deus deu sabedoria para Salomão? Deu? Ele pediu, Deus deu? Foi ele que escreveu esse livro. Ele tinha propriedade, ele conhecia o que era a sabedoria dada por Deus, de uma forma profunda. Então comigo lá, Provérbios 8, versículo 17. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que muito ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam, e os enchendo os seus tesouros, O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Amados, presta atenção nisso. Deus criou a sabedoria antes de tudo se formar. Olha que coisa maravilhosa, interessante. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existia a fonte das águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, eu estava lá. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites, os alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra vida e recebe o favor do Senhor. Até aí por enquanto. Aleluia. A sabedoria do alto, ela fará toda a diferença na tua vida, se você decidir simplesmente buscá-la.
Talvez você esteja procurando uma forma de desenvolver a sabedoria do alto. Talvez procurando uma maneira mística de que Deus ele possa fazer um milagre e de repente a sabedoria vir. Não, a Bíblia está dizendo: busque. A Bíblia diz ainda assim: peça. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele te dá liberadamente. O que eu preciso fazer? Então, você quer a sabedoria do alto? Deixa eu te dizer uma coisa: talvez ela mude a tua história. Talvez ela mude a maneira como você tem vivido até agora. Porque a partir do momento que você absorver a sabedoria do alto, você agora vai queimar pelas coisas do alto. Você vai amar o que ela ama. Você vai amar o que Deus ama, pois ela vem dele. Ela te dará uma mente de Cristo. Ela fará você buscar as coisas que Ele busca. Ela fará você ter uma vida segundo a dele. Você seguirá os seus passos, andará na terra como Ele andou. Então com certeza ela vai fazer uma revolução em nossas vidas, amém, amados? Mas com certeza é o melhor lugar para nós estarmos. Você quer alcançar a sabedoria? Você quer alcançar a sabedoria? Posso te dizer onde que ela está hoje? Ainda continua só tendo um caminho. Deus criou, tudo foi formado, ela foi o fundamento de tudo, foi feito com sabedoria. Toda a criação. Por que vocês acham que todo esse ecossistema funciona dessa maneira extraordinária, maravilhosa? Como funciona? Sustentada pela sabedoria de Deus, pela sabedoria do alto. Ela se alegra. Você foi criado com sabedoria. Você tem ideia de como você é um ser espetacular, incrível, capaz de pensar e realizar coisas maravilhosas. Simplesmente tendo a sabedoria, a tua vida pode se transformar em uma vida extraordinária. Mas ainda só existe um caminho para ela. Abra sua Bíblia comigo, 2 Colossenses capítulo 2, versículo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Amados, só fazer um parênteses aqui. Paulo, quando ele usa essas palavras e a palavra mistério, que ele usa muitas vezes, inclusive nesse sentido, lá em Efésios capítulo 2, ele usa a mesma expressão, para justamente falar daquelas coisas que podem estar escondidas em Deus. Essa palavra mistério era uma palavra grega, usada justamente pelos eruditos gregos, pelos sábios, pelos estudiosos. E a Grécia, ela tinha uma ficção pela sabedoria, mas uma sabedoria terrena. Então eles eram desesperados. Ele mesmo escreveu: os judeus querem sinais, os gregos sabedoria. Não é isso? E eles usavam essa palavra mistério para atribuir a homens que eram muito estudiosos, aos magos, a esses sábios, como se esses homens fossem dotados de algo especial que outros não tinham acesso, como se esses homens eles tivessem acesso a um conhecimento que outros leigos ou menores do que ele, em outras posições, jamais poderiam ter. Era a palavra usada para mistérios. E Paulo está dizendo agora, ele está falando: olha, existe um conhecimento, existe uma riqueza, existe um entendimento, algo precioso, um mistério, algo que poderia ser, enfim, como ninguém teria acesso, escondido em Deus, mas que agora está em Cristo, e através dele todos têm acesso. E foi exatamente o que Deus fez. Existem coisas que Deus ele manteve oculto em épocas passadas, mas para ser revelado agora a todos nós, aqueles que creem em Cristo. Então, continuando o texto, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você entende o que você tem acesso através de Jesus? Eu quero te fazer uma pergunta. Geralmente você tem caminhado com Cristo já há um tempo. Você já recebeu de Deus tudo que Ele tem para te dar?
Será que o Senhor Ele já te ensinou tudo que você precisava aprender? Será que Ele já te transformou no máximo que Ele conseguiria te transformar? Ou você acha que tem mais? Tem mais. Tem muito mais. Tem maravilhosamente mais coisas. Há uma riqueza profunda e poderosa. E todos aqueles que creem em Cristo Jesus têm acesso. Você só precisa fazer uma escolha hoje: buscá-lo. Buscá-lo. Buscá-lo, buscar a sabedoria do alto. Estar em Cristo, viver uma vida com Ele, além da religiosidade, além dos costumes, além da frequência numa igreja, mas uma vida com Deus. Decidindo, a partir de hoje eu vou andar com Jesus, pois no meu Salvador estão escondidos os tesouros, e você tem acesso a um tesouro. Se eu falasse para você, amados, brincando de pirata, que tem um balde, tem um baú cheio de ouro, com 10 milhões em moedas de ouro, trançado ali no arrecife de Boa Viagem, você ia correr lá para buscar ou não ia? Você não precisa nem se molhar. Tem um tesouro escondido em Cristo. Você não vai precisar nem ter fôlego para mergulhar profundo, amados. É um tesouro que está acessível a você. Ele está escondido em Cristo Jesus. Você só precisa desejá-lo. Você só precisa crer que isso é uma realidade. Pois aqueles que creem, que se aproximam de Deus, precisam crer que Ele existe. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, mas Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque a Deus com todas as suas forças, com todo o seu ser, com tudo que você tem. Há uma riqueza, há um tesouro de sabedoria e conhecimento no Senhor que vai mudar a tua história. Ele é poderoso, Ele é Deus. Tudo está em Cristo e através de Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Santo Deus, aleluia. A verdade, amados, é que nós podemos falar de temor, podemos falar de conhecimento, podemos falar de ciência, podemos falar de sabedoria, podemos falar de tudo, pois há tantas coisas para Deus nos dar, mas todas elas estão em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você tem acesso a toda uma riqueza celestial que vai mudar a tua história, e não só a tua história, a história da tua geração, a tua volta. Vamos buscar os tesouros escondidos. Eles estão em Cristo Jesus. Dobre o teu joelho e suba nas alturas. Santo Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, assim: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a cura está falhando muito aqui. Vou continuar som. Mundo, as desprezadas e as que nada são, para resumir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Som. É porém por iniciativa dele
que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Feche teus olhos por um instante.